volte para casa agora. O mundo desabou quando ele percebeu que seu pai, um homem rígido e tradicional, havia descoberto fotos íntimas com um namorado escondido, levando a uma confrontação que terminaria em portas batidas e lágrimas derramadas. Mas o pior veio depois. O segredo não só destruiu sua relação familiar, como também expôs uma traição que Tiago jamais imaginaria. Tiago Correia, um jovem de 24 anos estudante de arquitetura na Universidade de Lisboa, sempre viveu sob a sombra das expectativas alheias. Filho único de um pai viúvo, Manuel, um engenheiro civil conservador que valorizava acima de tudo a imagem de uma família perfeita, Tiago aprendera cedo a esconder partes de si mesmo. Sua mãe morrera quando ele tinha 10 anos, deixando um vazio que Manuel preenchia com regras estritas e uma devoção cega à tradição católica portuguesa. Um homem de verdade cuida da família, não se perde em bobagens, repetia Manuel, e quando as vozes da sociedade lisboeta onde a homossexualidade ainda era sussurrada como um defeito moral. Mas Tiago não conseguia mais fingir. Há 6 meses, ele conhecera Rui, um colega de 25 anos na mesma faculdade, durante um projeto em grupo sobre a restauração de edifícios históricos. Rui era o oposto de Tiago, extrovertido, filho de uma família liberal de Porto, com uma confiança que desafiava as normas. Seus olhos castanhos brilhavam quando falava de direitos LGBTQ+ em Portugal, citando as leis progressistas como o casamento igualitário aprovado em 2010. Porque esconder quem somos? A sociedade muda quando a gente luta, dizia Rui, inspirando Tiago a sair do armário aos poucos. A relação começou com conversas inocentes no café da universidade, evoluindo para passeios secretos pelo bairro Alto, onde a vida noturna pulsava com liberdade. Tiago sentia um fogo interno ao tocar a mão de Rui pela primeira vez, um misto de terror e êxtase. Mas o medo o consumia, e se o pai descobrisse? Manuel, com suas amizades em círculos conservadores, via a homossexualidade como uma moda estrangeira que corrompia a juventude. Tiago lutava internamente, debatendo se valia a pena arriscar tudo por amor. Naquela noite fatídica, Tiago correra para casa, o coração acelerado. A porta da velha casa em Alfama se abriu com um rangido, revelando Manuel sentado à mesa da cozinha, o celular de Tiago em mãos. Como você pôde fazer isso comigo? Berrou Manuel, os olhos vermelhos de raiva e decepção. Tiago tentou explicar, mas as palavras saíam entrecortadas. Pai, eu amo ele. Não é uma escolha, é quem eu sou. Manuel, porém, não ouvia. Ele via apenas a vergonha que isso traria à família, aos amigos da igreja, ao sobrenome Correia. A discussão escalou rapidamente. Manuel acusou Tiago de traição, de desonrar a memória da mãe. Sua mãe estaria envergonhada, gritou, jogando o celular contra a parede. Tiago, ferido, rebateu. Ela me amaria do jeito que sou. Mas o dano estava feito. Manuel exigiu que Tiago terminasse com Rui ou saísse de casa. Tiago, em pânico, escolheu o amor, pegando uma mala e saindo para a chuva, sem saber que isso era só o começo de uma espiral de conflitos. Refugiado no apartamento pequeno de Rui em Campo de Ourique, Tiago passou a noite em claro, questionando suas decisões. Rui o consolava, dizendo que o tempo curaria as feridas, mas Tiago sentia o peso da culpa. E se eu estiver errado? E se eu puder mudar, pensou, e quando as dúvidas plantadas pela sociedade? No dia seguinte, uma ligação de Manuel mudou tudo, volte e negue tudo. Eu arrumei um emprego para você em uma firma conservadora. Esqueça essa loucura. Tiago recusou, mas a pressão familiar começou a se intensificar. Amigos de Manuel, incluindo o padre da paróquia local, ligavam para Tiago, aconselhando cura através de orações e terapia conversacional. A sociedade portuguesa, apesar de avanços legais, ainda carregava resquícios de preconceito, especialmente em famílias tradicionais. Tiago via isso em olhares julgadores no metrô, em comentários sutis no trabalho parcial que tinha em uma livraria. Rui, por outro lado, incentivava a resistência. Vamos à manifestação do orgulho em junho. Mostre que você não tem vergonha. Mas o conflito interno de Tiago crescia. Ele sonhava com reconciliação, imaginando um pai que aceitaria seu filho gay. Em uma tarde chuvosa, ele marcou um encontro secreto com Manuel em um café perto do Castelo de São Jorge. Pai, me dê uma chance de explicar, suplicou Tiago. Manuel, com voz trêmula, admitiu, eu te amo, filho, mas isso vai nos destruir. Pense na sua avó, na família toda. Tiago saiu dali mais confuso, sentindo o preço da autenticidade. Enquanto isso, Rui enfrentava seus próprios demonios. Vindo de uma família que o aceitava, ele não entendia completamente o tormento de Tiago. Porque não corta laços? Eles te machucam, dizia Rui. Mas Tiago via isso como traição à sua herança. A tensão entre eles começou a surgir, com discussões sobre compromisso e sacrifício. Em uma noite, Rui confessou,
Eu te amo, mas não sei se aguento ver você se destruir por eles. O primeiro grande teste veio quando a notícia se espalhou. Um primo de Tiago, ao descobrir, postou em redes sociais uma mensagem velada de desaprovação, citando versos bíblicos. Tiago recebeu mensagens de ódio anônimas, questionando sua masculinidade. Ele se trancou no banheiro, chorando, debatendo se valia a pena continuar. Rui o encontrou ali, abraçando-o. Nós somos mais fortes juntos. Mas no fundo, Tiago se perguntava se o amor bastava contra o mundo. A pressão social se materializou em um evento familiar. Manuel organizou uma reunião para salvar Tiago, convidando parentes e o padre. Tiago, convidado por engano, apareceu com Rui, causando um escândalo. Gritos ecoaram: isso é contra Deus. Tiago defendeu: Deus me fez assim. Mas saiu dali humilhado, com Rui ao lado, mas o relacionamento abalado pela exposição. Ao final dessa primeira fase, Tiago percebeu que o caminho à frente era cheio de espinhos. Ele havia escolhido o amor, mas o preço era alto: isolamento familiar, dúvidas internas e uma sociedade que, apesar de leis, ainda julgava. Rui propôs uma viagem para o Alentejo, para respirarem, mas Tiago sabia que fugir não resolveria. O conflito apenas começava a se aprofundar. Dias após a reunião familiar desastrosa, Tiago acordou com uma mensagem de Rui: precisamos conversar. Encontro no mirador da Senhora do Monte ao pôr do sol. O coração de Tiago apertou, ele sentia que algo mudara. Ao chegar, Rui o esperava com olhos evasivos, revelando uma traição que abalaria as fundações de sua confiança. Rui confessou que, durante uma briga recente, havia contatado Manuel em segredo, na esperança de mediar. Eu só queria ajudar, Tiago. Seu pai precisa entender. Mas Manuel usara isso contra eles, espalhando rumores na comunidade que Rui era o culpado por corromper Tiago. Tiago sentiu uma facada no peito: você me traiu. Como pôde? Rui implorou perdão, mas o dano estava feito. Tiago saiu dali furioso, questionando se o amor era real ou apenas uma ilusão. Nos dias seguintes, Tiago se isolou em um hostel barato em Belém, longe de todos. Ele refletia sobre as escolhas: permanecer com Rui significava perdoar a traição, mas voltar para Manuel exigia negar sua identidade. A pressão interna era sufocante, noites insones com pensamentos de suicídio pairavam, e quando estatísticas sombrias sobre jovens LGBTQ+ em Portugal enfrentando rejeição familiar. Manuel, por sua vez, lutava com seu próprio conflito. Em uma sessão com o padre, ele admitiu: eu o criei para ser forte, não para isso. O padre, um homem progressista apesar da igreja, sugeriu: o amor de Deus é incondicional. Talvez você precise mudar. Manuel resistia, mas dúvidas surgiam. Ele via fotos antigas de Tiago criança, inocente, e se perguntava se sua rigidez o tornava o vilão. Enquanto isso, Rui tentava se redimir. Ele organizou um grupo de apoio online com amigos LGBTQ+, compartilhando histórias de superação. Eu errei, mas amo você, escreveu para Tiago. Mas Tiago, ferido, ignorava. Em uma caminhada solitária pelo Mosteiro dos Jerónimos, ele encontrou um casal gay idoso, de mãos dadas. Há 40 anos juntos, apesar de tudo, contaram eles. Isso plantou uma semente de esperança, mas também de medo: e se Rui não fosse o certo? A tensão escalou quando Manuel descobriu que Tiago estava sozinho. Ele apareceu no hostel, suplicando: volte, filho. Eu arrumei terapia. Podemos consertar isso. Tiago, tentado, quase cedeu, mas lembrou das noites com Rui, da liberdade sentida. Não é algo para consertar, pai. É quem eu sou. Manuel saiu derrotado, mas plantou a semente da dúvida: e se ele estiver manipulando você? Tiago decidiu confrontar Rui. No apartamento, a discussão foi intensa. Você invadiu minha privacidade, acusou Tiago. Rui rebateu: eu fiz por nós. Seu pai é tóxico. Lágrimas rolaram, e eles se abraçaram, mas a confiança estava rachada. Eles concordaram em dar um tempo, mas o vazio consumia Tiago. A sociedade interveio de forma cruel. No trabalho na livraria, o chefe, sabendo do rumor, o demitiu sob pretexto de redução de quadro. Tiago viu nisso o preconceito velado, comum em empregos conservadores. Ele procurou ajuda em uma associação LGBTQ+ em Lisboa, onde ouviu histórias semelhantes: famílias rejeitando filhos, empregos perdidos, depressão rampante. Rui, sentindo culpa, mergulhou no ativismo. Ele participou de uma manifestação contra a discriminação, carregando uma placa: amor não é crime. Mas internamente, debatia se valia a pena lutar por Tiago, que parecia preso ao passado. Em uma conversa com amigos, Rui admitiu: eu o amo, mas ele me arrasta para baixo. Tiago, por outro lado,
começou a questionar sua orientação. Influenciado por leituras online sobre conversão, ele marcou uma sessão com um terapeuta questionável, recomendado por Manuel. O terapeuta sugeriu: talvez seja uma fase. Pense nas consequências sociais. Tiago saiu dali confuso, sentindo o peso moral. Era certo desafiar a família por desejo pessoal. O ponto de virada veio em uma festa de aniversário de um amigo em comum. Tiago e Rui se encontraram por acaso. Olhares cruzados, palavras não ditas. Rui puxou Tiago para um canto: eu sinto sua falta. Vamos tentar de novo. Tiago, hesitante, beijou impulsivamente. Mas no dia seguinte, Manuel ligou: eu vi vocês. Isso acaba agora ou eu corto você do testamento. A ameaça financeira abalou Tiago. Como estudante, ele dependia do pai para a faculdade. Ele debateu: sacrificar o amor pela estabilidade. Rui, sabendo, ofereceu ajuda: moramos juntos, eu trabalho. Mas Tiago via isso como dependência, e quando acusações de Manuel de que Rui o controlava. Em uma noite de insônia, Tiago escreveu uma carta para Manuel: pai, eu escolhi ser feliz, mas o preço é perder você. Ele não enviou, mas o ato o fortaleceu. Ele procurou Rui, dizendo: vamos lutar juntos, mas sem segredos. Rui concordou, mas o caminho era incerto. A pressão familiar intensificou com a avó de Tiago, idosa e devota, sofrendo um ataque cardíaco ao saber do escândalo. Manuel culpou Tiago: veja o que você causou. Tiago visitou o hospital, vendo a fragilidade da família. Desculpe, avó, sussurrou, mas ela o abençoou debilmente: seja feliz, meu menino. Isso abalou Manuel, que começou a questionar suas crenças. Em uma conversa solitária com o padre, ele chorou: e se eu estiver errado? O padre respondeu: a Bíblia fala de amor, não de ódio. Tiago e Rui, reconectados, planejaram um futuro. Mas traições passadas pairavam. Rui confessou outra: ele havia furtado com um amigo durante o tempo separado. Tiago, ferido novamente, questionou: posso confiar em você? O conflito moral se aprofundava: perdoar ou abandonar. Tiago optou pelo perdão, mas com condições. Eles buscaram terapia de casal em uma clínica LGBTQ+ friendly. O terapeuta ajudou: amor requer sacrifício, mas não autodestruição. Ao final dessa fase, Tiago percebia que as escolhas não eram preto e branco. A sociedade portuguesa, com suas contradições, leis progressistas versus tradições arraigadas, espelhava seu tormento interno. O alto trão se aproximava, com decisões que mudariam tudo. Semanas após o perdão relutante, Tiago recebeu uma ligação anônima: seu namorado não é quem você pensa. Encontre-se comigo no Parque Eduardo VII amanhã. Curioso e temeroso, ele foi, descobrindo que o informante era um ex de Rui, revelando mentiras passadas que colocariam em xeque toda a relação. O ex, chamado João, mostrou mensagens antigas onde Rui admitia usar relacionamentos para avançar na carreira, manipulando emoções. Ele fez o mesmo comigo, disse João. Tiago, chocado, confrontou Rui: é verdade. Rui negou parcialmente, mas admitiu erros passados: eu mudei por você. Mas a semente da dúvida germinou, levando a uma briga explosiva onde Tiago gritou: você me usou para se rebelar contra sua própria família. O conflito interno de Tiago atingiu o pico. Ele se via preso entre amor e autorrespeito, questionando se sua identidade gay valia tanta dor. Em sessões de terapia solo, ele explorava traumas: a perda da mãe o tornara dependente de aprovação paterna, tornando a rejeição de Manuel devastadora. Manuel, paralelamente, enfrentava sua própria crise. Após o incidente da avó, ele leu livros sobre a homossexualidade, influenciado pelo padre. Talvez eu precise aceitar, pensou, mas o orgulho o impedia. Ele marcou um encontro com Tiago em um restaurante encheado: filho, eu errei em parte, mas você precisa pensar na sociedade. Casamento gay é legal, mas não aceito na nossa família. Tiago rebateu: a família é amor, não tradição. Mas saiu dali com uma oferta: Manuel pagaria a faculdade se Tiago discretizasse sua vida. Tiago debateu eticamente: aceitar dinheiro sujo de condições era traição a si mesmo. Rui, sentindo a distância, intensificou o ativismo. Ele organizou um evento na universidade sobre direitos LGBTQ+, convidando Tiago a falar. Tiago aceitou, mas no palco, gaguejou ao ver Manuel na plateia. Eu sou gay, e isso não me torna menos filho, declarou. Manuel saiu em silêncio, mas aquilo plantou uma mudança. A sociedade reagiu mistamente. Amigos apoiaram, mas online, trolls atacaram: volte para o armário. Tiago sofreu assédio no campus, questionando se a visibilidade valia o risco. Rui o incentivou: isso é luta.
Mas Tiago via hipocrisia em Rui, após as revelações de João. Uma traição maior veio quando Tiago descobriu que Rui havia vazado detalhes da vida deles para um blog LGBTQ mais anónimo, buscando fama. Eu queria inspirar outros, justificou Rui. Tiago explodiu, você sacrificou nossa privacidade. Ele terminou, saindo para morar sozinho em um quarto alugado em moraria. Sozinho, Tiago enfrentou a depressão. Ele perdeu peso, faltou aulas, debatendo suicídio. Uma ligação da avó o salvou, venha-me ver. Eu te aceito. No hospital, ela confessou, seu pai é teimoso, mas ele te ama. Lute por ele. Inspirado, Tiago procurou Manuel. Em uma conversa honesta, Manuel admitiu medos, eu temo o que os outros dirão. Tiago respondeu, o que importa é nós. Manuel chorou, prometendo tentar. Mas Rui não desistia. Ele apareceu na porta de Tiago, eu errei, mas sem você, sou nada. Tiago, dividido, o deixou entrar, mas impôs limites, sem mais segredos. A pressão social culminou em um escândalo. Um jornal local publicou uma história sobre jovem gay rejeitado pela família conservadora, baseada em leaks de Rui. Manuel, furioso, processou o jornal, mas o dano à reputação familiar foi irreversível. Amigos se afastaram, negócios sofreram. Tiago se sentiu culpado, eu causei isso. Ele debateu abandonar tudo, talvez mudar para o Brasil, onde comunidades LGBTQ+ eram vibrantes. Mas Rui o convenceu, fique e muda as coisas aqui. Em uma manifestação nacional pelo Dia Internacional contra a Homofobia, Tiago e Rui marcharam juntos, mas tensão pairava. Manuel assistiu de longe, debatendo-se juntar. O clímax pessoal veio quando Tiago descobriu uma carta da mãe, guardada por Manuel, Amy é nosso filho como ele é. Isso abalou Manuel, que finalmente procurou Tiago, eu estava errado. Me perdoe. Mas a reconciliação foi testada. Rui, ciumento, acusou Manuel de manipulação. Tiago defendeu o pai, ele está mudando. Rui saiu, deixando Tiago escolher, família ou amor. Tiago optou por equilibrar, convidando ambos para um jantar. A noite foi tensa, com Manuel e Rui trocando olhares hostis. Manuel disse, eu aceito você, mas ele. Não confio. Rui rebateu, você o oprimiu anos. Tiago mediou, mas o preço era exaustivo. Ele percebeu que escolhas certas vinham com danos colaterais. A sociedade portuguesa, em transição, espelhava isso, progresso legal, mas lentidão cultural. Ao final dessa fase, Tiago via o horizonte de resolução, mas com cicatrizes profundas. O alto trão final se aproximava, forçando decisões irrevogáveis. Meses após o jantar tenso, Tiago encontrou uma carta anônima em sua caixa de correio. Seu pai planeja te deserdar se você não terminar com Rui. Investigando, ele descobriu que era de um amigo de Manuel, revelando um plano secreto que testaria lealdades até o limite. Confrontando Manuel, Tiago ouviu a verdade parcial. Eu pensei nisso, mas mudei de ideia. Mas a dúvida persistiu. Tiago questionava, era Manuel sincero em sua aceitação, ou era uma fachada? Rui, sabendo, pressionou, veja. Ele nunca mudará. Tiago, dividido, debateu o dilema ético, perdoar o pai significava trair Rui. Ele buscou conselho em um grupo de apoio, ouvindo histórias de reconciliações falhas. Manuel, lutando internamente, consultou um psicólogo. Eu temo perder meu filho, admitiu. O terapeuta incentivou, aceitação é um processo. Manuel começou a ler sobre comunidades LGBTQ+, assistindo documentários sobre o arco-íris em Portugal. Enquanto isso, Tiago e Rui enfrentavam crises no relacionamento. Rui recebeu uma oferta de emprego em Berlim, uma chance de carreira. Venha comigo, pediu. Tiago hesitou. E minha família? Minha vida aqui. Rui acusou, você sempre escolhe eles. A pressão social se intensificou com eleições próximas, onde partidos conservadores atacavam direitos LGBTQ+. Tiago participou de debates universitários, defendendo igualdade, mas sofreu backlash online. Ele via o custo, amigos perdidos, isolamento. Em uma noite, Tiago visitou a avó, agora recuperada. Escolha o que te faz feliz, aconselhou ela. Inspirado, ele planejou uma conversa final com Manuel e Rui. O encontro ocorreu em um banco no Jardim da Estrela. Manuel chegou primeiro, filho, eu aceito você completamente. Desculpe pelo passado. Rui, chegando depois, ouviu e reagiu, palavras vazias. A discussão escalou, com acusações voando. Tiago interveio, parem. Eu amo vocês dois. Mas Rui deu um ultimato, eu ou ele.
Manuel rebateu: não force ele. Tiago, em agonia, escolheu: eu preciso de espaço de ambos. Ele saiu, deixando-os atonitos. Sozinho, refletiu sobre sacrifícios. O amor verdadeiro exigia perda. Dias depois, Rui aceitou o emprego em Berlim, partindo com um adeus amargo: você desperdiçou nós. Tiago chorou, mas sentiu alívio. Manuel, vendo o sofrimento, ofereceu apoio: estou aqui agora. Tiago focou na faculdade, graduando-se com honras. Ele se envolveu mais no ativismo, falando em eventos sobre reconciliação familiar. A sociedade o aplaudia, mas internamente, ele questionava escolhas passadas. Um ano depois, Rui retornou para uma conferência. Eles se encontraram por acaso no Terreiro do Paço. Sinto sua falta, disse Rui. Tiago, mais maduro, respondeu: eu também, mas mudamos. Manuel, agora aliado, organizou um evento familiar inclusivo, convidando amigos LGBTQ+. Ele discursou: eu errei, mas aprendi. Amor é aceitação. Tiago viu nisso redenção, mas o preço pago, perda de Rui, anos de dor, o assombrava. Ele debateu: valer a pena? Em uma reflexão solitária no mirador de Santa Luzia, Tiago ponderou Maltans: sociedade progressista versus tradições, amor versus família, certo versus errado. O despertar veio quando ele ajudou um jovem gay em crise, espelhando seu passado. Lute, mas saiba o custo, aconselhou. Manuel e Tiago reconstruíram laços, com Manuel participando de paradas do orgulho. Mas ecos de traições passadas permaneciam. Rui, em contato esporádico, admitiu crescimento: você me ensinou sobre sacrifício. Tiago, enfim, encontrou paz, mas com cicatrizes. Ele escreveu um diário, questionando escolhas éticas em uma sociedade dividida. Ao final dessa fase, a resolução se aproximava, com lições aprendidas a duras penas. Anos após a partida de Rui, Tiago recebeu uma notícia chocante: Manuel sofrera um acidente, e em seu testamento revisado, deixara tudo para Tiago, com uma nota: AML livremente, filho. Isso forçou Tiago a confrontar o passado, reunindo forças para um fechamento definitivo. No hospital, Manuel sussurrou: eu orgulho de você. Tiago chorou, perdoando completamente. A morte iminente de Manuel, felizmente, ele se recuperou, serviu como catalisador para reflexão profunda. Tiago, agora com 28 anos, trabalhava como arquiteto em projetos inclusivos, como centros LGBTQ+. Ele via o impacto social, leis melhoradas, mas preconceitos persistentes em áreas rurais portuguesas. Rui, retornando permanentemente, procurou Tiago: podemos tentar de novo. Tiago, hesitante, debateu: o passado de traições valia o risco. Eles saíram para um jantar no Bairro Alto, relembrando. Rui admitiu: eu era imaturo. Você me mudou. Tiago confessou: eu também errei, priorizando família sobre nós. Eles reconectaram, mas com maturidade. Manuel, recuperado, os recebeu em casa: bem-vindo, Rui. O jantar foi harmonioso, simbolizando aceitação. Mas desafios surgiram. A sociedade testou com um caso de violência homofóbica em Lisboa, e quando medos antigos. Tiago liderou uma campanha, com Rui e Manuel ao lado. Internamente, Tiago questionava: as escolhas foram certas. Ele sacrificara anos por aceitação familiar, mas ganhara autenticidade. Em um discurso público, Tiago compartilhou: o amor gay não é drama, é realidade. Mas o preço é alto em uma sociedade dividida. Rui propôs casamento, e Tiago aceitou, com Manuel abençoando. A cerimônia em Sintra foi simbólica, misturando tradição e modernidade. Mas o final não foi conto de fadas. Tiago refletia sobre danos, amigos perdidos, saúde mental abalada, oportunidades sacrificadas. A história culminou em uma reunião familiar expandida, onde Tiago viu o ciclo quebrado: primos mais jovens saíam do armário, inspirados por ele. No entanto, o despertar coletivo veio com debates: a sociedade portuguesa realmente mudara, ou era superficial? Tiago, em paz, questionava: valeu a pena o sofrimento? E você, leitor, acha que trair tradições familiares por amor próprio é sempre o caminho certo, ou às vezes o sacrifício pessoal é necessário para preservar laços?